Ligado na mentira não, ligado na verdade é sempre melhor, né, meu amigo Inácio? Com certeza, negócio ligado na mentira, rapaz. Mentira do diabo, Mentira é do cão. E o diabo, né, gerou uma filha, né, desgraçada mesmo, né? A mentira tem, infelizmente, destruído muitas vidas ao longo da história, né? Podemos observar ao redor do mundo quantas pessoas, né, não amam a mentira. É verdade. Mas o bom é que a mentira é baixinha, né? Que ela tem perna curta. Pois é. É o seguinte, hoje nós temos mais um convidado, né, aqui no nosso podcast, né? E ele tá aqui rindo pra caramba, né, por causa da piada aí. Show de bola do Inácio, né? Dá pra ser comediante, o Inácio, né? Eu adoro piada ruim. Adoro piada ruim, então... Essa piada foi ótima, vou usar. Certeza. Mas só não use na igreja, por favor, Teteus, pra você não ser expulso da igreja, tá certo? Tá certo. Meu amigo Teteus conosco aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, Teteus. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão escutar o programa, mas seja abençoador pra vida de vocês. Bom dia pro Inácio, boa tarde, boa noite pro João Lucas da mesma forma. Teteus, você gosta de evangelizar? Cara, eu confesso que tenho dificuldade, mas gosto. Muito bom. E você, Inácio? Rapaz, é bom, cara. É É amor, espetacular. é empatia. Pois é, ninguém vai me perguntar, não? Tu gosta de evangelizar? Perguntou para os dois juntos logo. Maravilhoso, né? Tem as suas dificuldades, mas é um negócio assim realmente maravilhoso. E é um dever de todo cristão evangelizar, afinal de contas, né? O nosso mestre mandou, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Agora, muita gente tem medo de evangelizar, né? Fica tremendo, não sabe o que dizer, acha que não consegue. E então a gente vai desenvolver este tema, né? Este assunto. Tenho medo de evangelizar, e agora? E quem vai responder é o nosso amigo Teteus, porque ele é evangelista, né, Teteus? Eita, rapaz, agora a responsabilidade Mateus pesou, né? Evangelista, é o nome? Mateus Evangelista. Chega era Carvalho, né? Não. Tem que honrar o nome do evangelho, né? É verdade, Mateus. Pois é, João. Cara, é muito importante a gente partir desse princípio aí que tu disse logo no início, né? Que são uma ordem de Deus, né? O próprio Cristo, aliás. E lembrando também do que Paulo falou lá em Romanos, como crerão se não há quem pregue, né? É importante a gente ter muito isso claro na nossa mente, que para que pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo, é necessário que haja pregação. Se não houver pregação, não haverá conversão, né? A gente tem que partir muito desse princípio. Agora, como a gente destacou, né? Pregar tem suas dificuldades e muitas das vezes as maiores dificuldades nascem em nós mesmos, né? Nem tanto por conta de coisas externas, assim, é mais dentro da gente mesmo. Só que, partindo desse princípio que eu disse logo anteriormente, né? A gente tem esse dever, a gente deve fazer isso. Eu acho muito interessante o livro de Atos, porque demonstra muito dessa perseverança, tanto dos apóstolos, né? E no início da evangelização. A gente vê isso com Pedro, a gente vê isso com Paulo também. Não à toa, em 1 Tessalonicenses, a gente vê Paulo dando um pouco do retrato do que foi essa perseverança dele, né, na evangelização. Lá em Atos, se eu não me engano, 17, a gente vê o relato de Paulo em Tessalônica. Antes disso, no capítulo 16, ele fala como foi a estada dele em Filipos. E lá em Filipos ele sofreu um bocado, ele padeceu muito. Mas apesar do que ele sofreu, ele foi uma dor física, né? Ele apanhou e depois foi preso. Ainda assim ele perseverou. Eu acho muito interessante isso, porque nessa postura de Paulo a gente vê uma postura perseverante. De alguém que continuou e não deixou os seus medos falarem mais alto, né? Ou seja, não é errado, não é pecado ter medo. A pessoa, né? Até pode ter medo, né? Mas não quer dizer que tenha que desistir. Exatamente. Não, porque assim, o medo ele é algo natural do ser humano, né? Eu acho isso é algo muito comum de nós homens, né? Nós somos medrosos desde o nascimento. Por natureza. Somos medrosos por natureza. Só que 1 João vai dizer que o amor lança fora o medo, né? Então, de fato, acho que é isso que... Acho não. É isso que a gente deve fazer, né? Diariamente. Paulo, ele perseverou, apesar das dificuldades e do medo, porque ele tinha um motivo correto pelo qual continuar, né? 1 Tessalonicenses 2, como eu disse, ele vai dizer que o motivo pelo qual ele pregava era porque ele queria agradar a Deus e não a homens, né? Então, isso demonstra muito do caráter de Paulo acerca da pregação do Evangelho de Deus, né? Ele não queria que as pessoas olhassem para ele e vissem nele um grande evangelista, seja o que for.
Mas ele queria cumprir com aquilo para o qual ele foi chamado, né? Que era evangelizar. E Deus, muita gente pensa que para evangelizar tem que ter muito conhecimento, tem que se preparar, né? Ah, eu sou um novo convertido, ou então eu não tenho muito costume de falar, de ler. Eu sou crente, creio em Jesus, mas eu tenho essa dificuldade porque eu acho que eu não tenho muito conhecimento como pastor, como Teteus, né? Aí, né? Enfim, então, Teteus, a pessoa com pouco conhecimento ali pode pregar o evangelho? Cara, com certeza. Eu acho isso é muito mais, na verdade, uma desculpa nossa do que, de fato, um medo lícito, né? Porque Paulo, em Romanos, ele diz que creia no Senhor Jesus e será salvo, né? Confesse com a tua boca, creia no Senhor Jesus e será salvo. Então, parte muito da simplicidade do que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia a quem está perdido, né? Então, a boa notícia é, Cristo veio e morreu pelos seus pecados. Isso é o primordial e o que nos leva à salvação. É a fé nessa obra, na obra que Cristo realizou na cruz. E todos os crentes sabem disso. Exatamente. É o básico, né? Se você não sabe disso, você provavelmente ainda não é crente. Se você não sabe que Cristo morreu pelos seus pecados... Acho interessante que, assim, quando a gente se converte, você talvez não entenda o que aconteceu com você. Aí passa assim um pouco de tempo, você vai tendo na nossa igreja pelo menos tem o processo do discipulado, você vai aprendendo mais, você vai entendendo como o que aconteceu. O processo de salvação. Exatamente. Alguém contou pra você, ou você teve conhecimento de alguma forma e a partir daquilo o Espírito Santo tocou no seu coração. E eu entendo que a maneira mais simples de você evangelizar alguém é você contar o que aconteceu com você. Exatamente. Não tem muito, assim, muito segredo, não precisa firula. Você não precisa ser um teólogo, né? Ter Exatamente. conhecimento da teologia sistemática de capa a capa para poder evangelizar. Exatamente, né? Porque, assim, você vai dizer, como você disse, né, Teteus? O evangelho, ele é simples, né? Há uma boa notícia, né? Nós somos pecadores, estamos separados de Deus e vem a boa notícia. Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Ele morreu a nossa morte, né? Recebeu o nosso castigo. Basta você, de forma muito simples, com as suas palavras, do seu jeitão mesmo, você explicar para as pessoas que Deus pode perdoar os nossos pecados através do que Jesus fez na cruz. Exatamente. Pronto, já evangelizei aqui em poucas palavras. Pessoas que escutaram isso aí se converterão, com certeza. Mas, realmente, agora o ponto é porque a gente se prende muito nessas picuinhas, né? Esses probleminhas pequenos de que, eu não sei de todo o conhecimento da Bíblia, eu não sei a Bíblia, conhecer a Bíblia toda, você nunca vai saber a Bíblia toda. Exatamente, né? É um aprendizado, né, com o passar do tempo. Não, é algo constante. Às vezes a gente pode pensar, cara, mas se eu não tiver preparado o suficiente, as pessoas vão me colocar em dúvida. Ou então, o que as pessoas vão pensar se não tiver uma resposta à pergunta que elas me fizeram e tal. Só que o ponto é que, como o próprio apóstolo Paulo, que eu citei, ele não se preocupava com isso. Ele não estava querendo saber o que as pessoas pensariam dele ou não. Ele simplesmente pregava, ele simplesmente falava. E se a gente for reparar nos relatos que a gente tem acerca da exposição que Paulo fazia, era totalmente, basicamente, isso que a gente está falando aqui. Né? Era Paulo falando, olha, vocês pecaram contra Deus e vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque Cristo veio ao mundo para conceder o perdão dos pecados de vocês, né? Acabou de evangelizar de novo. Exatamente. Dois evangelismos num podcast só. Uma coisa que acontece muito, geralmente quando a gente passou pela escola, né? A gente, adolescente, jovem, que a gente vai falar de Cristo para alguém, a gente às vezes até sente vontade, mas a gente se prende muito porque a gente fica com receio do que os nossos colegas vão pensar sobre a gente. O medo da reação das pessoas, Isso, porque às vezes você pode ser o único crente da sua sala ou da sua escola, que eu acho um pouco difícil. Eu já fui o único crente da escola. Olha aí. E é uma situação assim, tanto quanto complicada, porque você tá no meio de impiedade, né? Muitas vezes acontecem coisas que você não gostaria de presenciar, mas você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Você tá lá pra mostrar a Cristo às outras pessoas. E fato é que você sofrerá perseguição. Não estamos falando aqui que você vai conseguir ser perfeito, né? Evangelizar e todo mundo vai concordar, ou então todo mundo vai aplaudir, até porque
não estamos buscando aplausos, pelo contrário, estamos buscando agradar o mestre e obedecer a sua ordem, né? E ele mesmo, quando pregava, era muitas vezes rejeitado, né? E você, como um cristão, se prepare, né? Você vai sofrer perseguição com certeza. Então, você vai evangelizar, vai ser um instrumento de Deus. A obra que vai fazer vai ser o Espírito Santo, né? Ele vai converter os eleitos de Deus e muitos não vão querer saber e vão lhe ridicularizar, né? Tirar onda, fazer bullying, mas a sua motivação ao pregar é obedecer ao mestre. Agora, um ponto importante que a gente precisa também destacar é que nisso tudo ainda existe muito do plano espiritual que a gente não consegue enxergar, né? Então, Satanás, ele é muito a favor de que o evangelho não se propague. Exatamente. Né? Ele, afinal de contas, como a gente disse lá no início, né? Ele é o pai da mentira e ele quer que a mentira seja propagada e não a verdade, né? Então, é importante a gente ter em mente isso também, de que a gente vai ter uma luta espiritual acerca disso. É verdade. Né? Então, com relação à preguiça, com relação a essas dúvidas, em tudo isso, Satanás pode usar isso para que a gente acabe não evangelizando, né? E a gente destacou, há uns minutos atrás, que a gente não precisa ter todo o conhecimento para evangelizar, né? Não podemos ser um Teteus na vida, né? O Inácio na vida. Não sejam igual Teteus, por favor. Mas a realidade é que, assim, de fato, nós não precisamos e não devemos esperar todo o conhecimento para pregar. A gente nunca vai ter todo o conhecimento. Exatamente. Mas isso não anula de que nós também podemos, né, buscar... E devemos, né? E devemos buscar conhecimento, né? Agora, não esperemos. A gente não pode esperar ter todo o conhecimento para poder evangelizar, né? E há muitas formas de evangelizar, né? Você pode evangelizar, por exemplo, colocando no status do seu WhatsApp uma pequena mensagem ali evangelística, né? Você deve pregar, né? Boca a boca, obviamente, face a face, né? Realmente conversar com a pessoa sobre Jesus, mas também você pode evangelizar... Uma coisa muito interessante, que é um instrumento que às vezes a gente deixa passar em branco, é a nossa vida. Exatamente. O jeito que a gente se comporta no ambiente, o jeito que a gente trata outras pessoas. Isso é uma maneira de mostrar Cristo em você. E quem te conheceu antes vai notar uma diferença e vai se questionar o porquê. E aquilo é uma brecha para você conseguir conversar com aquela pessoa. Muitas vezes, assim, não que eu seja... grande coisa, mas eu já cheguei em locais e falo assim, que a pessoa fala comigo, meu filho, você é crente? Aí eu sou. A senhora me viu na igreja alguma vez? Não, é porque você é diferente, estranho, diferente. Estranho. Então, estamos em outro mundo, né? A nossa vida também é um instrumento para pregação. A gente não pode dizer que é só panfletagem ou evangelismo boca a boca. Isso também isso é de extrema importância, mas a nossa vivência também. A vida, né, ao meu ver, deve ser um ponto de partida, né? A pessoa vê você ali, rapaz, o Inácio é diferente mesmo. Por que será? O Inácio vai introduzir o evangelho, porque não tem como a pessoa se converter sem ouvir, né? Uma falar de Cristo, né? Exatamente. Então que a sua vida seja uma carta aberta, né, de que Deus existe e que você pertence a Cristo e pregue a palavra, né? Enfrente o medo. O medo, ele se torna um pecado quando você deixa ele dominar a sua vida. Porque se você não evangeliza, você está pecando. Você tem que se arrepender e evangelizar, porque o nosso mestre ordenou que pregássemos o evangelho, tá certo? Exatamente. Teteus, você é 10, cara. Obrigado aí mais uma vez pela participação, viu? Deixar claro aqui pro pessoal que tá escutando que eu sou falho também. O pessoal ficou dizendo mas eu sou... Será? Tem minhas dúvidas. Muito bom. Teteus, algo a acrescentar? Cara, no mais, evangelize. Seja como for, aonde for, da forma que for, mas evangelize, enquanto a gente espera o nosso Senhor descer dos céus. Esperemos Ele anunciando nele, né? É isso aí, abraço, até a próxima, a gente se encontra no próximo podcast. Valeu! E essa foi uma produção da Rádio Ceará FM 102,7, uma sintonia de paz. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar, eu tenho um chamado. Evangelho anuncia, eu fui escolhido.